Eu vou repassar rapidamente aqui os slides anteriores, só para lembrar o que a gente já viu. E aí a gente vai entrar no tema da aula de hoje, lembrando sempre, né, que a gente tem lá o nosso programa na pasta, e no programa tem os textos, né, que são para ler para cada aula. Então eu estou sempre partindo do princípio de que vocês leram o texto, né? Então, para a aula de hoje era já, né, os pré-socráticos, Sócrates e os sofistas, né, os pré-socráticos ainda, né, porque na verdade a gente já começou a trabalhar ele na última aula, mas eu queria chamar a atenção para essa conexão, né, entre os dois momentos da filosofia. E eu queria lembrar também, né, que o nosso programa, né, a minha proposta é que a gente tenha, ao mesmo tempo que a gente está fazendo uma certa reconstrução histórica, nesse primeiro momento, uma reconstrução histórica, digamos, um pouquinho mais detida, né, porque a gente está vendo esses momentos da filosofia grega com um pouco mais de atenção, depois a gente vai saltar para o Descartes, que a gente vai, né, de certa maneira, acelerar um pouco do ponto de vista histórico, a gente pular os medievais, então não vai ser um percurso histórico, né, completo, longe disso, né? Mas ao mesmo tempo que tem esse percurso histórico, tem um elemento temático, né, por qual eu quero chamar a atenção, que é o aspecto da reflexão existencial presente na filosofia. Então, a cada momento eu vou sempre tentar mostrar onde que isso se coloca. Tá? Então, no caso de hoje, a gente vai ver isso, como é que eu enxergo isso no Sócrates. De todo modo, então, relembrando um pouquinho, né, do nosso percurso até aqui, que eu acho importante, até porque a gente, né, até aqui tem tido aula uma vez por semana, então faz uma semana que a gente não se vê. Eu comecei propondo uma caracterização da filosofia, né, tendo três palavras, né, três expressões, né, como chave. A palavra crítica, a palavra ciência, onde a gente poderia pensar também razão, né, ciência e razão associadas, mas uma dimensão da filosofia mais voltada para a ciência, o conhecimento racional, e a reflexão existencial como uma outra, né, como uma terceira dimensão. Tá? E a gente viu como essas dimensões já aparecem nos pré-socráticos. Então, podemos avançar, Isa? Eu levantei esses questionamentos logo de saída para deixar claro, né, que o surgimento da filosofia na Grécia é uma questão muito discutível, né? Hoje em dia tem muita discussão a esse respeito. Depois, internamente, há uma discussão sobre exatamente aonde começa a filosofia, etc. Mas a principal questão a ter em conta não tomemos o fato de estarmos começando desse jeito como dado que a filosofia surgiu na Grécia, né? Há muita discussão hoje sobre isso, sobre outras filosofias que surgiram em outros lugares, e sobre o quanto a própria filosofia grega só foi possível graças a influências de outras culturas, né? Então, é importante deixar isso claro. Essa leitura tradicional, teria havido um milagre grego, né? Essa expressão era comum nos manuais antigos de história da filosofia, daí a palavra milagre, né, como se tivesse acontecido algo especificamente grego, né, que deu origem a toda a filosofia, e que se não fosse isso não haveria filosofia. Né? Então isso é uma tese muito discutível, né? Enfim, ninguém mais fala em milagre grego, porque está claro que as influências anteriores foram decisivas. Então, passando para o próximo, Isa, a gente procurou justamente ver, inclusive, nesse contexto, como o surgimento da filosofia só foi possível graças a uma série de transformações sociais que envolveram o contato com diferentes culturas, né? Então, esse intercâmbio entre culturas, ele também foi decisivo para o surgimento da própria filosofia grega enquanto filosofia grega. Quer dizer, mesmo, né, essa filosofia que vai dar origem à filosofia ocidental, a chamada filosofia ocidental, a filosofia europeia, né, que hoje muito se discute, mesmo ela, né, só foi possível graças a esse contato com as diferentes culturas, né, sobretudo culturas do Oriente, né, e sabedorias que foram trazidas e colocadas em contato com a própria cultura grega.
numa sociedade que estava passando por transformações relativas também à economia, política e assim por diante, tá? Então, só lembrando um pouco desse elemento. Podemos passar. Nesse slide eu procurei relacionar o que a gente estava vendo, então, já no contexto da filosofia que surgia, né, e dos pré-socráticos, como é que isso se relacionava com aquelas ideias que eu tinha proposto, né? Quer dizer, a noção de crítica sendo fundamental, porque ela está no nascimento da filosofia, e aí talvez a gente pudesse pensar, né, como ela está presente necessariamente em muitos momentos de ruptura com relação a certos modos de pensar tradicionais, não só nessa época, mas em diversas outras épocas, inclusive, né, em contextos ditatoriais, por exemplo, né, quer dizer, que se tenta impor um pensamento único, a crítica é sempre, né, aquilo que se contrapõe, né? Então a filosofia está muito associada a isso, né? A gente vai ver na aula de hoje o caso do Sócrates, que foi condenado à morte justamente porque fazia a crítica dos costumes vigentes, da autoridade política e assim por diante. Há uma identificação muito forte da filosofia inicial com o que a gente chama, porque veja, né, as palavras filosofia e ciência não existiam ainda quando surge a filosofia, né? No texto do Heidegger, que eu trouxe uma citação aqui que a gente não chegou a ver no final da aula, né, ele atribui o surgimento da palavra, né, segundo especulações e tal, ao Heráclito, né, que usava a palavra, na verdade, filosofós, para se referir ao sujeito que filosofa, né, não tanto a uma disciplina, um campo do saber ou algo do tipo. Isso teria vindo depois. Então, a princípio, não tinha essas palavras, né? As palavras foram cunhadas depois. Há um tipo de pensamento, um modo de falar centrado na ideia de logos, isso sim, que corresponde ao que a gente hoje entende por filosofia e ciência. E durante muito tempo, filosofia e ciência ficaram misturadas, né? Essa separação também é bastante recente historicamente. E por fim, né, eu coloquei entre uma interrogação e entre parênteses a reflexão existencial, porque ela não aparece de maneira tão clara a princípio, né, na leitura que o Danilo Marcondes faz no texto que a gente leu. Mas, né, eu trouxe justamente a leitura do Heidegger para mostrar um outro viés de abordagem dos mesmos filósofos pré-socráticos, para mostrar como é possível pensá-los numa chave diferente. A gente vai ver isso daqui a pouco, retomando o finalzinho da última aula. Então, as noções fundamentais, né, apareceram aqui, physis, da onde vem a nossa palavra física, arché, que seria o princípio comum a todas as coisas, e assim por diante. Tá? Aí eu destaquei no slide seguinte o Heráclito e o Parmênides, né? Então, o Parmênides com a ideia de que só existem, vejam, né, a questão que está colocada nesse primeiro momento, né, que se impõe para os pensadores, entre outras, né, diz respeito, especialmente nesse diálogo entre os defensores de um lado e de outro, né, não houve um contato real entre Parmênides e Heráclito, né, quer dizer, não eram os dois debatendo, mas defensores dessas duas visões, que tinham debates na época, né, trata-se, né, da pergunta, que é a pergunta fundamental da filosofia, da chamada metafísica, né, que eu tinha colocado no outro slide, seria que envolve o ir além da física, que é a pergunta sobre por que as coisas existem, né, em vez de não existir nada. Né? Essa é uma pergunta que o Heidegger se coloca muitas vezes nos textos dele, né, inclusive naquele que é isso, a metafísica, aliás, o que é metafísica, onde ele tematiza isso. Né? Então a questão é, bom, né, por que existem coisas? E uma vez que existem, né, o que é isso exatamente? Né? O que significa? Qual é a base? Qual é o princípio comum, né, das coisas que existem? E aí, um dos problemas que se coloca, e essa questão é uma questão sem solução até hoje, é uma questão que se coloca para nós, né, que espontaneamente as crianças eventualmente fazem, né, porque é muito, de fato, se a gente se coloca essa pergunta, é muito estranho, né, de onde vem tudo isso, né? Um problema que surge é, se a gente tenta pensar um princípio, como os pré-socráticos tentavam, se a gente tenta pensar uma causa primeira, né, eu falei sobre isso também, a gente tem uma tendência a conceber
alguma coisa, algum conceito, alguma ideia, né? Quer dizer, a ideia que a gente usa, o conceito, a noção que a gente usa para pensar isso, tende a ser uma noção que parte da nossa realidade e das coisas com as quais a gente está acostumado na nossa vida. Ou seja, a gente tende a colocar naquele lugar, no lugar que seria desse princípio de todas as coisas, daquilo que explicaria a existência, alguma coisa com existência no mesmo sentido em que as coisas existem aqui no mundo, né? Em que existimos nós, indivíduos, seres humanos, existe a carteira, existe a lousa, né? A parede, o prédio, as árvores e assim por diante, né? Ou seja, a tendência é imaginar um ser de todos os seres, né? Portanto, uma certa noção fixa que não à toa, né? Aparece em muitas religiões também, né? A noção de Deus, por exemplo, né? Tem essa função teórica também, né? De funcionar como algo, um conceito, uma noção que serve para responder essa pergunta. Bom, de onde nós viemos? Deus criou o mundo do nada, etc, etc, etc. É uma maneira de responder a essa pergunta. Portanto, com um certo conceito, uma certa noção fixa que é possível definir, né? Esse é o caminho seguido por Parmênides, a princípio, né? Então, tem um ser. Esse ser, ele é eterno, imóvel e imutável. E justamente por isso, ele, digamos, dá suporte para a existência das coisas que, ao contrário, são finitas, moventes, né, que se movem, e mutáveis, que é o caso de tudo aquilo que a gente conhece do espaço e do tempo, né? Tudo de que a gente tem notícia no universo, né, pensando nos conhecimentos que a gente tem hoje, é finito, está em movimento e é mutável, né? Ou seja, é próprio de todas as coisas que existem no espaço e no tempo, todos os existentes, né, terem essas propriedades. Então, quando a gente supõe uma base que, de alguma maneira, dá suporte à existência de todas essas coisas, né, supõe-se que essa base, justamente para que tudo pudesse ter vindo a ser e estar sendo e continuar sendo desse jeito, mutável, etc, etc, né, um dos caminhos possíveis para enfrentar essa questão é justamente supor uma base que está dada desde sempre para sempre, portanto eterna, que não muda e não se mexe. E justamente por isso serve de sustentação, né, digamos assim, para tudo aquilo que existe. Esse é um modo de pensar, né, que é desenvolvido por Parmênides, né, a ponto dele fazer então uma distinção entre aquilo que realmente é, no sentido forte da palavra, né, porque se a gente diz, né, que algo é, usando o verbo no presente, né, a gente não está, a princípio, se referindo nem ao passado nem ao futuro, né, mas a algo que é consistentemente, né. Em português a gente tem até uma diferença entre ser e estar, né? Então, se a gente diz que uma coisa está, a gente designa com isso uma transitoriedade, mas se a gente diz que uma coisa é, isso tem um sentido mais forte do que o estar, né? E nós usamos essas palavras o tempo todo, quando a gente diz tal pessoa é legal, por exemplo, né? O que a gente pretende com esse é? A gente pretende designar uma característica fixa da pessoa, né? Ela é legal, ou seja, né, uma característica dela, não é que ela está legal agora e foi chata ontem. Não, ela é legal. Ou seja, o ele tem uma pretensão forte, mais do que o estar, né? Então, em cima dessa reflexão sobre a palavra e o uso do verbo ser, né, o Parmênides tende a dizer então que só é, no sentido forte, aquele lá, né? Porque ele é desde sempre para sempre. É um que nunca acaba, né? Um que veio desde sempre e está dado para sempre. Então, né, não tem começo nem fim. Ao contrário de todas as outras coisas que estão sendo. Nós estamos sendo, a rigor, né? Então, apenas o ser tem realidade no sentido forte, né? Pode ser dito
real. Ele está pensando a noção de realidade a partir disso. Então, tem realidade. As outras coisas são, num certo sentido, em termos de ser, ilusórias, porque é um ser que acaba, é um ser provisório, é um ser finito, né? E do ponto de vista, né, se a gente compara com o eterno, né, qualquer existência, seja de 1 ano, seja de 80, seja de 300, seja de 1000, né, é praticamente nada, né? Isso mesmo se a gente pensar na existência do universo, né, que a gente conhece, a partir de todos os conhecimentos que a gente tem da física, a gente sabe que, né, do ponto de vista do tempo do universo, a vida de um ser humano é uma grandeza ínfima, deve ser 0,00000, põe zero aí, né, até chegar em algum número 1, no final de um monte de zero, se a gente pensar em porcentagem do tempo do universo, que supostamente é finito também, né? E aqui ele está pensando algo que não é o universo, que está para além do universo. Então isso, nesse sentido, seria aparência, né? Seria ilusório. Bom, enfim, esse é um dos dados. Aí tem aquela questão da equivalência entre pensar e ser, que faz com que o nosso pensamento seja capaz de atingir esse domínio. Então, na matemática, por exemplo, nós exprimimos relações que são válidas desde sempre e para sempre, né? Por exemplo, quanto é 2 mais 2? 2 mais 2 é igual a 4, desde sempre e para sempre. Vocês querem falar? Sim, por favor, licença. Acho que a gente não passou nessa turma ainda, né? Gente, demais. Olha, boa noite, gente. Tudo bem? Eu sou Marcelo. Sou a Michele. A gente está passando para falar sobre as eleições do DCE e delegados do CONUNE, que vão iniciar amanhã a votação. Muito importante todo mundo estar a par. A gente faz parte da Chapa 2, Estudantes na Luta, por uma UFABC pintada de povo. A nossa chapa é composta aí por estudantes que no último período estiveram pautando as principais lutas que aconteceram na UFABC, né? Desde a gente ter a revisão do projeto pedagógico do BCIT, até a conquista da abertura do curso de História aqui na nossa universidade, que muitos devem ter visto essa luta, que teve abaixo-assinado, ocupação de conselho, e hoje a gente está nessa chapa para poder tornar as nossas entidades que pautem os nossos interesses. Hoje na UFABC, a gente sabe que é uma universidade que a gente enfrenta muitos problemas quando a gente entra. Que apesar da gente se ferrar num vestibular que nem deveria existir para passar numa universidade, chegar aqui com vários sonhos, a gente percebe que as adversidades muitas vezes nos deixam chateados. Então, por exemplo, a questão pedagógica, da gente não conseguir se matricular nas disciplinas porque a gente é chutado, e isso desincentiva a gente, gera problemas de saúde mental, porque a gente se sente um lixo. A gente não se sente pertencente à universidade pública. Parece que a universidade, principalmente quem é da periferia, quem é da escola pública, não foi feita para nós. E a gente precisa lutar para ocupar esse espaço e conseguir se formar com qualidade. Não faz sentido um estudante que quer fazer relações internacionais, quer ir para economia, não conseguir se matricular nas matérias porque a UFABC não oferta vaga suficiente para os estudantes. E as próprias questões das políticas de permanência, né? O fretado, que hoje é um serviço precarizado e que já foi muito melhor no passado. Então a gente podia embarcar nos terminais, a gente tinha mais frota de ônibus e hoje a gente tem filas intermináveis e um serviço muito pior. E o RU também é um dos restaurantes universitários mais caros no nosso país e não oferece café da manhã, não funciona de fim de semana. Gera filas intermináveis também porque tem problema na catraca, enfim. Então, diante de todos esses problemas, a nossa chapa acha que a gente não pode ficar de cabeça baixa. Precisamos se organizar, precisamos estar na luta, precisamos fazer, movimentar os estudantes da nossa universidade. Por isso que estamos nessa chapa. É importante também falar que junto com as eleições do DCE, está rolando também as eleições do Congresso da Uni. Todo mundo sabe o Congresso da Uni? O Congresso da Uni, pessoal, é o congresso onde é tirada a política da Uni para os próximos 2 anos. Então, o que está acontecendo aqui é as eleições para tiragem de delegados, né? Os delegados que vão lá, que vão ter direito à voz, vão ter direito a voto, que vão votar não só nas teses políticas que vão orientar o trabalho da Uni nos próximos 2 anos, mas também votar em quem vai ser a diretoria executiva da entidade. É muito importante isso, porque a Uni é uma entidade histórica, que já teve presente em muitos momentos aqui, em lutas importantíssimas no Brasil, e hoje é uma entidade que ela está aparelhada, que ela não está
aí combativa, né, junto aí às principais demandas dos estudantes. O que a gente quer propor para a Uni? Que a Uni volte às bases, que ela volte ali para o cotidiano dos estudantes, que consiga articular ali suas demandas e colocar aí o movimento estudantil à frente dessas lutas, né? A gente tem aí o arcabouço fiscal, marco temporal, privatizações, novo ensino médio, e é importante que a gente tenha entidades combativas aí para responder esses ataques. É isso. Votem em Chapa 2, as eleições vão acontecer presencialmente aqui em São Bernardo, amanhã e depois de amanhã. Vamos na luta, conquistar uma UFABC melhor e derrotar o fascismo na nossa sociedade, que apesar de a gente ter derrotado o Bolsonaro nas urnas, ele ainda existe organizado, inclusive dentro da UFABC, né? Então vamos em frente. É isso. Obrigado, gente. Obrigada, gente. Tem uma pergunta? As urnas ficam espalhadas pelo campus, qual o horário de votação? Vai ser dia todo, então tranquilamente de manhã e à noite vocês vão conseguir votar. Eu não tenho ainda a informação da comissão eleitoral de onde vão ser as urnas. Normalmente, tradicionalmente, é no hall da Alfa 1. Tá bom? Tá bom. Obrigado, gente. Aí, não vai. Sobrou? Valeu. Sobrou lá também. Bom dia. Mas nem sempre 2 mais 2 é igual a 4. Diria o Heráclito, né? Porque ele fala das transformações, né? E não supõe esse ser imutável, estável, etc., por trás das coisas, né? Ele tem uma noção de logos que funciona como um princípio explicativo do movimento, que também seria algo que está dado desde sempre e para sempre. Então, há ambiguidades aí. Mas, a princípio, né, o que importa reter do Heráclito é essa ideia. Né? Sempre que vocês ouvirem falar do Heráclito, alguma citação e tal, sempre tem a ver com isso, com o caráter essencialmente efêmero das coisas, da vida e assim por diante. Né? Nós temos a linguagem, assim como lá o Parmênides fala do pensar, o Heráclito tem uma reflexão sobre a linguagem, a questão do logos, ou seja, ambos também estão pensando a questão de como a gente consegue ter esse conhecimento das coisas. Né? E vão ter influências posteriores, né, que eu mencionei, mas podemos passar adiante. Pode pular essa citação do Danilo, que eu li na última aula, né, que é parte do nosso texto mesmo. Aqui eu estava simplesmente pensando nos desdobramentos do Parmênides em momentos posteriores da filosofia, ou melhor, dessa disputa, né, Parmênides versus Heráclito. Então a gente vai ter muitos momentos em que se repete essa briga, né, eterno versus finito, né? Então ser versus devir, né, como no caso deles. Então Platão, de certa maneira, está do lado do eterno, Aristóteles do finito, o racionalismo mais próximo do eterno, o empirismo defende o finito. O materialismo também, por oposição ao que eu estou chamando aqui de espiritualismo, né, mas que a gente poderia também, enfim, associar, na verdade, a diversas correntes da filosofia contemporânea. E essa discussão também abarca, né, envolve sempre a reflexão sobre o próprio ser humano, né, quer dizer, se nós somos apenas corpo, ou se temos alguma coisa além do corpo, enfim. Então essa é uma discussão, né, que está ali no Parmênides e no Heráclito, meio que é considerado um momento fundador desse embate na história da filosofia, que vai se repetir diversas vezes. Acho que eu brinquei, né, que era como se fosse um Fla-Flu, ou Palmeiras e Corinthians, que vai sempre acontecer de novo. Então podemos passar. Aí aqui eu quis chamar a atenção para uma maneira de ler bem diferente dos pré-socráticos, que é a do Heidegger. Esse texto ele está no livro Textos Básicos, né, que está na nossa bibliografia principal, e na pasta, acho que está do lado, né, do outro. É o texto que é isso, a filosofia do Heidegger. Né? Então, queria só chamar a atenção para algumas coisas, né, justamente para a questão da filosofia, né, então ele faz uma reflexão sobre isso, né, diz que foi presumivelmente criada a palavra filósofos por Heráclito, né, então ainda não existia filosofia, e
ele vai tentando deduzir o que significa, né? Então, o adjetivo grego filósofos significa algo absolutamente diferente do que os adjetivos filosófico, filosofique, né? Aqui ele está ironizando, tem uma questão pontual lá, Alemanha, França, que tem uma ironia aqui contida, né? Não importa agora pra gente. Claro, o texto é em alemão, né? Mas aqui a palavra está em francês, então eles mantiveram. Um ané filosofós, portanto, é aquele que ama Azofon. Philein significa aqui, no sentido de Heráclito, homologuem. Isso é o que importa mais. Falar assim como Logos fala. Vocês se lembram, né? Que eu tinha colocado linguagem em Logos, naquele slide anterior para falar do Heráclito. Então, falar como Logos fala. Logos digamos assim, a própria lógica das coisas, né? Vamos dizer, a natureza parece ter, né, certos fluxos que o Heráclito explorava, né? Então, o dia e a noite se seguem regularmente um ao outro, né? As pessoas vivem, né, morrem, outras nascem, né? Então há o ciclo da vida. Coisas desse tipo, né, mostram, né, uma certa regularidade no modo como as coisas vão se transformando. Então isso seria o Logos, né? E nós falamos como o Logos fala, né? Homologuei. Daí vem a palavra, né, homologia, né? Ou seja, a ideia de igualdade. Então nós, né, conseguimos, leguem é falar. Então homologuei, falar como o Logos. Quer dizer, corresponder ao Logos. Este corresponder está em acordo com o Zofon, né, com essa ideia de sabedoria nesse período. Acordo é harmonia. O elemento específico de Philein, do amor pensado por Heráclito, é a harmonia que se revela na recíproca integração de dois seres, nos laços que os unem originariamente numa disponibilidade de um para com o outro. O que isso significa, né? Para esse elemento que eu queria chamar a atenção, vejam, né? No Parmênides, com essa ideia de ser, né? Então aquele que eu tinha colocado aqui, você tem o ser de um lado, né? E o vir a ser, ou devir, né? As coisas em transformação de outro, né? E você tem uma relação de conflito, né? Como se fossem coisas inteiramente, essencialmente diferentes. No Heráclito, ao contrário, a palavra harmonia, para a qual o Heidegger está chamando aí a atenção, significa a harmonia entre, né, o filósofo, no caso o filósofo, né, então vamos dizer aquele que fala com o Zofon, ou seja, o ser humano individual, e essa harmonia, ela poderia, né, ela vai sendo pensada em vários níveis, quer dizer, no nível das relações desse indivíduo com outros indivíduos, no nível da relação desse indivíduo com a natureza e no nível desse indivíduo com o todo, né? Então, é como se houvesse aí uma espécie de união entre o e o todo. Isso é uma noção que vai ser muito importante na ideia, por exemplo, de união mística na filosofia mística cristã, né? Na ideia de união do indivíduo com Deus. Esse elemento, né, de união, que, embora, né, tenha um elemento racional que está presente no Logos, ele envolve algo que, digamos assim, está além do meramente racional. Quer dizer, trata-se de uma relação que é do indivíduo como um todo. Não é só uma questão intelectual, é uma questão afetiva, uma questão corpórea, né? A ideia de integração com a natureza, tá? Enfim, né, claro, simplificando muito, mas tentando dar um outro ângulo para pensar os pré-socráticos, porque a gente estava vendo num ângulo muito racional, né? Quer dizer, o surgimento da filosofia, da ciência, a razão contra o mito, né? Aqui, pelo contrário, há um outro tipo de caracterização, né? Pode abaixar, Isa, por favor? Então vejam, né, essa ideia do empanto. É tudo, né? A totalidade, o todo do ente, né? O ente seria todo existente, né? Não vou entrar em detalhe agora, mas eu queria chamar a atenção para isso, tá? Todo ente é no ser, né? Na totalidade,
Então, o ser recolhe o ente pelo fato de que é o ente. O ser é o recolhimento. Ou seja, isso nos lembra, né, algo mais voltado para o místico, né? A ideia de uma união com o todo, né? Uma união com Deus, enfim. Algo nessa linha. Portanto, bem diferente da leitura anterior, né? Eu quis chamar a atenção para isso, né, e também aqui no último parágrafo, para essa palavrinha fundamental que é o espanto, né? Espanto ou admiração, encantamento, mas espanto é uma palavra boa. Espanto com o quê? Né? Com o fato de existirmos, né? Precisamente isto, né? Que o ente, ou seja, cada um de nós permaneça no ser, ou seja, permaneça, que nós tenhamos existência, né? Isto jogava os gregos no espanto, né? Então, é uma ideia de um espanto com o próprio fato de existir, que parece uma coisa meio maluca para a gente, né, no século XXI, porque a gente está acostumado com a ideia de que nós existimos, isso parece meio óbvio, né? Mas se a gente se coloca a pergunta, né, do porquê existimos, né, por que existem coisas e não nada, né, isso é capaz de produzir algo como um espanto, né, um pouco essa a ideia. E os gregos, então, né, aí o Heidegger força um pouco a mão na coisa do grego e tal, né, porque o Heidegger certamente era eurocêntrico e, embora, né, ele também fosse um crítico da filosofia ocidental, mas o que importa por hora é isso, tá? Eu queria chamar a atenção para essa outra abordagem, para esse outro modo possível, porque isso tem ligação com o que a gente vai ver depois, por exemplo, no Kierkegaard, que é um filósofo cristão do século XIX, né, cujo existencialismo diz respeito, né, à relação do indivíduo com Deus. Embora a gente possa ler a filosofia dele, vamos dizer, um pouco separando um pouco do elemento religioso, né, mas essa ideia de união, né, com o todo, ela vai estar presente. E os místicos medievais, né, eles são importantes para muitos existencialistas. Então eu queria só chamar a atenção para esse outro aspecto de como, com os pré-socráticos, está surgindo, sim, a crítica, está surgindo a ciência e está surgindo também uma reflexão existencial, uma reflexão sobre a existência, sobre o sentido da existência, que fica clara, né, nesse tipo de abordagem. Perguntas? Sintam-se à vontade para me interromper, tá, gente? Para fazer perguntas, porque nem sempre eu lembro. Eu vou falando e às vezes esqueço de parar e perguntar se alguém tem pergunta. Mas levantem a mão e sintam-se à vontade para fazer perguntas. Tá, isso aqui é uma coisa, né, que talvez tenha soado muito nova para vocês, mas a ideia é tentar chamar a atenção para esse outro aspecto, né, da filosofia, que é onde eu, né, quer dizer, é o tipo de recorte, né, que eu quero fazer lá na frente, né? Então, estou tentando mostrar que isso está sempre presente, essa preocupação com a questão existencial, com o sentido da existência, né? Bom, passando então, aqui esse último era mais para mostrar, em relação àquele anterior, que dependendo de como a gente pensa, a gente não precisa necessariamente pensar o ser, né, quer dizer, como o eterno, né? A gente pode pensar simplesmente, né, a totalidade do existir numa chave só, quer dizer, não numa dualidade. Para tentar tornar isso mais claro, se a gente pensar na diferença entre as religiões monoteístas, que separam claramente o domínio de Deus do domínio terreno, né, o reino dos céus e o reino da terra, vamos dizer, duas dimensões à parte, é como se Parmênides estivesse dizendo isso, olha, tem duas dimensões diferentes. O que o Heráclito, aquilo para que o Heráclito está apontando, que o Heidegger está querendo, aparentemente, né, resgatar dele, é como se fosse uma religião panteísta, né, ou seja, em que Deus é a própria realidade, né, portanto não tem duas realidades. A realidade é uma só, né, e Deus é a própria realidade. Então, vamos dizer, são diferentes maneiras de pensar essa relação com o todo.
Uma dualista e a outra não dualista. Ou com essa ideia. Mesmo dentro da filosofia cristã, né, há muita discussão a esse respeito. No Mestre Eckhart, por exemplo, né, em que há essa ideia de união mística, né, eu não conheço bem o Mestre Eckhart, né, mas dá a impressão, pelo menos, né, de que não há duas dimensões, né, porque Deus está aqui conosco, né, quer dizer, não tem essa... A dualidade não é tão forte, a diferença de outros... Então, dentro da própria tradição monoteísta, essa discussão faz sentido. Uma maneira como nós entendemos Deus. Bom, vamos em frente, senão a gente não vai conseguir, né? Que eu estava até aqui supostamente só retomando a aula anterior. O que vai acontecer? Segundo a gente viu, os pré-socráticos, então os primeiros filósofos, eles estão dentro de um contexto em que uma nova forma de pensar, né, que a gente identifica como sendo o pensamento racional, por oposição ao pensamento mítico, né, como a gente viu na última aula e em um desses slides. O pensamento racional, vamos dizer, estabelece uma expectativa, a gente poderia colocar nesses termos, né, de chegar à verdade, de conseguir explicar, né, quer dizer, quando eles falam na arqué, no princípio, né, a ideia qual que é? Bom, surgiu um pensamento que vai explicar a realidade. Esse pensamento procura um princípio único, um princípio comum a todas as coisas, que seria a tal arqué, né? Bom, então alguém vai descobrir a verdade. Só que cada pré-socrático fala uma coisa, né? Então vamos dizer, essa é a base, né? Ou seja, há uma observação da natureza, né? A gente falou sobre isso na última aula. Essa é uma das... São duas diferenças aqui que estão marcadas aqui nesse slide em relação ao pensamento mítico. A observação da natureza, então trata-se de olhar para a natureza e tentar entender a natureza nela mesma, né, sem recorrer a espíritos, Deus, entidades sobrenaturais para explicar os fenômenos naturais próximos de nós, né, a chuva, o sol, assim por diante. Então, observação da natureza e aplicação do pensamento racional sobre a natureza. Uma tentativa de racionalmente, né, deduzir quais são as causas dos fenômenos, né? Então, por exemplo, em vez de falar que a chuva foi causada porque os deuses estavam bravos, eu vou tentar pensar, bom, vamos observar o que acontece toda vez que chove, né? Bom, você tem, por exemplo, né, dias de calor, daí você tem depois a chuva, né? Então, a gente poderia especular, será que, de alguma maneira, a água do mar sobe e depois cai? Né? Vamos dizer, isso seria uma tentativa, né? Hoje a gente sabe como que a chuva se forma, né? Então, é justamente isso, né? A água evapora, vira chuva. Isso é uma tentativa de explicar racionalmente um fenômeno natural, né? Diferente de falar, choveu porque os deuses estão bravos, né? Ora, só que, dentro desse contexto, a gente vai sendo levado a pensar, né, o princípio que explica tudo. E aí cada um aparece com uma resposta, como a gente viu ao falar, né, na última aula um pouco mais detidamente deles. Então, um vai para a água, o outro vai para aquela noção de áperon, o Demócrito surge com a ideia de átomo, outro vai para a terra, os elementos, né? O Parmênides vem com essa ideia de cero, o Heráclito com a ideia de fogo, enfim. Cada um diz uma coisa, né? Então, depois que passa um tempo, né, alguém que está observando esse processo, né, pode perfeitamente chegar e falar, mas espera um pouco, né? Se cada um está dizendo uma coisa, é sinal de que não dá para saber a resposta, né? A gente não tem como saber qual é o princípio supremo de todas as coisas. Quem que vai dizer isso? Os sofistas, né? Então, já num segundo momento, quer dizer, passados aí 150 anos, 200 anos de filosofia pré-socrática, aparecem os sofistas. Fala. Professor, na questão do áperon, eu não entendi muito bem se é o Maximano, né, que falou. Isso. Ele colocou como algo material mesmo, que de alguma forma seria
imprimido ou ele já tinha uma ideia mais mística? Eu não conheço bem esse pensamento dele, né? Eu li no próprio Danilo. Me dá a impressão de que a gente poderia interpretar numa direção similar a essa, né? Quer dizer, um princípio que está no próprio mundo, portanto não envolveria uma dualidade como no Parmênides. Ou seja, seria algo nessa direção, nessa pessoa. Portanto, mais próximo do Heráclito, né? Mas ainda assim, né, o sofista, né, vamos dizer, isso é uma caricatura, né? O próprio Danilo fala, né, a gente vai ver o Protágoras, o Gorgias, eles têm diferenças, enfim. Também se sabe pouco. Tudo sobre essa época muito, né, são conhecimentos imprecisos. Mas vamos pensar o seguinte, nessa caricatura que eu estou fazendo agora, inicial, né, o sofista é aquele cético, né, o relativista, que está ouvindo a conversa dos outros, fala assim, olha, vocês não vão chegar a lugar nenhum com essa conversa. Né? Nem pelo lado do ser, nem pelo lado do místico, vocês não vão chegar a lugar nenhum. Não vão resolver coisa nenhuma com essa conversa aí. Né? Um pouco isso. Né? O sofista é aquele cara que está ali olhando a conversa e falando, olha, vocês não vão chegar a lugar nenhum com isso. E isso não vai ter nenhuma utilidade prática. É um outro ponto do sofismo. O Danilo não menciona, mas o Heidegger, por exemplo, ele fala muito disso, né? Que os sofistas menciona que eles têm uma preocupação com a vida prática, com a vida concreta, né? Então eles também diriam isso, né? Isso que os pré-socráticos fazem, de tentar achar o princípio, a verdade última, etc. Primeiro que não dá, ninguém vai conseguir. Segundo que não tem utilidade concreta, né? Então é um tipo de argumento que a gente conhece bem hoje em dia. Muita gente fala isso da filosofia, por exemplo. Né? A filosofia não serve para nada, né? Os caras ficam lá discutindo, cada um fala uma coisa e não se chega a conclusão nenhuma. É como se o sofista estivesse dizendo algo parecido em relação aos pré-socráticos. Isso não quer dizer que eles não valorizem o conhecimento. Você está achando estranho o que eu estou dizendo? Tá. Isso não quer dizer que eles não valorizem o conhecimento. Só que eles fazem, vamos dizer, olhando de fora para isso que está acontecendo já há algum tempo, qual é a observação que eles vão fazer? O que se percebe nos filósofos pré-socráticos? O que se percebe nesse pensamento racional que tem sido desenvolvido? Percebe-se, de fato, né, por meio da razão, uma argumentação que vai se tornando cada vez mais sofisticada, ou seja, de fato, a razão ela está funcionando, né, ela está operando e está fazendo com que o ser humano seja capaz de argumentar muito melhor do que antes. Então ele está desenvolvendo habilidades, né, quer dizer, com a razão, está desenvolvendo habilidades retóricas, ou seja, no uso da linguagem. Portanto, as duas coisas, né, de que a gente viu, por exemplo, o Parmênides e o Heráclito falando agora há pouco, né, o pensar e a linguagem, estão aqui. Né? O sofista está dizendo, o pensar é argumentar e a linguagem é retórica, no sentido de que nós, então, argumentamos e nós conseguimos exprimir as nossas argumentações de uma maneira tal a sermos persuasivos para os nossos interlocutores. Né? Então, para isso a gente precisa de argumentação e de força retórica. Então, as duas coisas se juntam. Né? Então, a gente poderia dizer assim, por que os pré-socráticos tinham tantos discípulos, cada um deles? Né? Por que eles tinham tantos seguidores? Porque eles argumentavam bem e tinham uma ótima retórica. Então, eles convenceram muita gente de que eles estavam certos. E, né, amealharam discípulos com isso. Só que o sofista está olhando de fora e está falando, bom, do mesmo jeito que o Tales fez isso de um lado, e o Parmênides fez isso de outro, o Heráclito fez ali, não sei quem fez lá. Ou seja, é o mesmo fenômeno se repetindo. Quem será que está certo? Né? Qual deles estará certo? Os sofistas falam, não tem nenhum critério para decidir quem é que está certo. Então eles partem do princípio de que é impossível chegar à verdade. Né? Eles chegam a essa conclusão. Né? Pelo menos, isso está claro nessa citação do Gorgias. Né? Nada existe que possa ser conhecido. Se pudesse, é um ceticismo radical.
se pudesse ser conhecido, não poderia ser comunicado. Ou seja, né, a própria linguagem seria incapaz de exprimir aqui. Mas veja, não faria sentido ele estar dizendo isso dos conhecimentos do dia a dia, né? Por exemplo, do que a gente sabe sobre a mesa e a cadeira, de como fabricar uma mesa, construir uma casa, né? Coisa que eles faziam. Então ele está pensando justamente nessas verdades, né, últimas, no princípio comum a todas as coisas. Ele está dizendo, bom, não dá para conhecer. Se alguém conhecesse, né, vamos dizer, se alguém tivesse uma intuição, né, tivesse um insight, né, um contato sobrenatural, digamos assim, um contato com Deus ou qualquer coisa do tipo, não conseguiria comunicar, porque ao colocar em palavras, não conseguiria traduzir aquilo. Se pudesse comunicar, não seria compreendido. Digamos que ele colocasse em palavras, o outro não ia entender. É um pouco isso. Ele está falando, olha, de ponta a ponta, né, conhecimento, comunicação e compreensão, né, não dá. Pelo menos no que se refere a esse tipo, né, de conhecimento. Então, eles estão enfatizando o quê? O papel, fundamentalmente, uma vez que eles dizem, não adianta tentar conhecer a verdade, mas a razão nos dá uma série de capacidades, né? Eles vão valorizar essas capacidades. E essas capacidades, elas vão, naturalmente, elas podem ser revertidas, por exemplo, para a educação. Então, né, a argumentação e a retórica podem ser ensinadas. Elas também podem ser utilizadas na política, que é um âmbito onde os sofistas, né, tinham uma atuação que ficou conhecida. Né? Então, eles, na verdade, a palavra sofista, né, que vem da mesma raiz de sofia, de filosofia, né, diz respeito a sábio. Né? Os sofistas eram considerados sábios. Eles eram pessoas que tinham um grau elevado de cultura, de conhecimento, de sabedoria. E que eram pagos para educar, eram pagos para fazer discursos, porque eles eram bons oradores. Né? Então eles eram contratados por esse conhecimento. Ou seja, o conhecimento deles servia para alguma coisa, diferente daquele dos pré-socráticos. O deles, pelo menos, servia para ganhar dinheiro. Né? Fala. Eles não podiam ser considerados filósofos? É só porque eles não tinham objeto de estudo? Não, na verdade eles são filósofos. Né? Não tinha essa classificação na época. Inclusive, né, o Danilo fala isso. A gente só ficou com uma imagem negativa dos sofistas porque Sócrates, Platão e Aristóteles elegeram eles como inimigos. E muito do que a gente sabe deles é por meio deles, de Platão e Aristóteles, né, sobretudo. Então, ficou uma imagem negativa. Né, mas, na verdade, eles eram, sim, filósofos. Né, eles são parte da história da filosofia. E não existia ainda propriamente a palavra. O Heidegger especula ali sobre o possível surgimento em Heráclito, sendo que Heráclito é um filósofo dos pré-socráticos mais recentes. Assim, ele está já no final dos 150 anos, ou seja, os sofistas já estavam surgindo. Então, eles eram filósofos. Né? Mas, digamos assim, então eram filósofos que sabiam ganhar dinheiro, que é raro. Né? Então, eles... como? Né? Com a sua força argumentativa e retórica. Então, eu costumo dizer também que eles eram os primeiros advogados. Né? Porque o advogado nada mais é do que alguém que tem conhecimento e que sabe ganhar dinheiro com esse conhecimento. E nem tanto pelo conteúdo do conhecimento, mas pela forma. Né? Ou seja, pela capacidade de argumentar, de defender uma determinada causa. Né? E o bom advogado, né, vocês já devem ter ouvido isso, ele, quando o cliente chega e pergunta, posso fazer isso? Ele depende. O advogado responde, depende, você quer fazer isso ou não quer? Se você quiser, a gente vai argumentar para que isso seja possível. Se você não quiser, a gente vai argumentar para dizer que isso não é possível. Né? Coisas assim. Então, não existe certo ou errado. Existe bem argumentado e mal argumentado. Né? Qualquer tese pode ser defendida, desde que seja bem defendida, do ponto de vista argumentativo e retórico. Ora, o direito nada mais é do que isso. Né? A gente está farto de saber.
Então é como se os sofistas eles tivessem percebido isso e eles mobilizam então o conhecimento que eles têm para a argumentação, tendo uma influência importante no âmbito político, né? Porque a polis, tá, que eu já tinha mencionado na última aula, ela vai ganhando cada vez mais importância no mundo grego, né? Ou pelo menos no modo como a gente estuda a história do mundo grego. A gente tem essa, em Atenas sobretudo, né? A cidade-estado ela vai se tornando mais importante, vai se tornando objeto da reflexão filosófica. Então, no próximo slide vocês vão ver que eu enchei a polis vai ficando maior, né? Aqui, ó, já fiz a polis maior. Mas, enfim, só para ilustrar, né, como ela vai ganhando importância. Voltando lá para o outro, no interior da vida e da palavra polis vem a palavra política, né? Então, na vida da polis, os sofistas começam a ter um papel importante, porque eles interferem no debate público, né? Mesmo que seja, por exemplo, para defender a tese que um determinado político pretende, né, uma lei, né, que alguém pretende colocar em vigor, ou mesmo, né, tem os processos, como o de Sócrates, né, então os sofistas também atuam ali. Então eles, né, eles são pagos para isso e interferem, portanto, no rumo dos acontecimentos políticos. Tá? Então, o Danilo menciona a antilógica, né, que seria um texto do Gorgias, ou do Protágoras, agora eu me confundi. Um dos dois. Né, em que ele fala justamente da possibilidade de defender prós e contras de qualquer coisa. Né, ilustra essa circunstância, né, da argumentação. E veja, se a gente for franco, né, se a gente for honesto com a gente mesmo, quantas vezes a gente já não ouviu alguém defender uma ideia e se convenceu daquilo, né? E no momento seguinte ouviu uma pessoa defender outra ideia, a ideia contrária, e se convenceu daquilo, né? Porque, de fato, uma ideia bem argumentada soa muito plausível, né? Então, muitas vezes a gente, se é um assunto ao qual a gente não vai se dedicar tanto, enfim, né? Às vezes a gente ouve meia dúzia de argumentos, se convence e pronto, né? Isso acontece muitas vezes, não, muita gente vota, né? Assim. Então isso funciona. Funciona até hoje, né? Até que os advogados ficam ricos fazendo isso. Então vamos ver, vocês já tiveram a chapa 1 aqui ou não? Então daqui a pouco vai vir a chapa 1. Vocês vão ouvir a chapa 1. Se não vier, vai para essa, né? Aí é um erro estratégico. Mas é isso mesmo, né? Então se eu ouvir uma chapa falar, se eu ouvir outra chapa falar, parece que as duas têm razão. Ainda mais para vocês que são ingressantes, né? Que não conhecem ainda muito bem os causos da faculdade, né? Enfim, então isso funciona. E os sofistas perceberam isso. Só que eles dão, assim, um caráter mais instrumental para o conhecimento, percebem? Né? Deixa de ser importante buscar a verdade, né? Querer saber qual é o princípio comum a todas as coisas. Eles estão preocupados com a vida política, com a vida prática, com o cotidiano. Aí o Protágoras tem uma formulação que também diz respeito a isso, em que ele diz: o homem é a medida de todas as coisas. Essa é uma frase muito conhecida, muito citada, talvez vocês já tenham visto por aí, né? Citada na internet, já vi citada na internet. O homem é a medida de todas as coisas. Isso, como é que a gente pode interpretar? De diferentes maneiras. Pode ter esse sentido inicial, né, de um relativismo, né, ou seja, dependendo do homem, dependendo da pessoa, eu tenho uma resposta. Então, vídeos pré-socráticos, né, para cada um uma resposta. Então, não são as coisas que estão em jogo, mas sim quem fala delas. Nós. Né? Mas, ao mesmo tempo, isso pode significar o quê? Colocar o homem, colocar o ser humano em primeiro lugar como preocupação principal do conhecimento da filosofia, que é uma ideia que a gente poderia colocar, né, essa referência como um humanismo, ou seja, né, que é uma discussão também, né, o Heidegger mesmo tem a carta sobre o humanismo dos anos 60, em que ele está discutindo essa questão, né, então, enfim, o humanismo
seria uma maneira de interpretar isso. Ou seja, não necessariamente os sofistas são advogados puramente interessados em ganhar dinheiro, com nenhum comprometimento social ou algo do tipo. Isso é uma visão caricatural que ficou dos sofistas, porque é assim que Sócrates, Platão e Aristóteles os veem, né? Os sofistas são vistos assim por eles. Mas há muitos estudos, né, muitas tentativas de mostrar que os sofistas, primeiro, eram vários, né? E, portanto, eram diferentes entre si também, tanto quanto os pré-socráticos. Então havia vários. Na verdade, sofista é uma palavra genérica, que era usada para chamar os filósofos da época, quer dizer, os sábios, em geral. Então, sofista era uma palavra empregada genericamente, né? Então, é muito difícil caracterizar assim, né? Só que o nosso, né, a gente recebeu muito pelo ângulo de Platão e Aristóteles. Então, há uma tendência a ver dessa maneira, né, negativa os sofistas. Mas, ao mesmo tempo, eles estão preocupados, por exemplo, né, esse é um ponto importante, com a educação. Então, ao mesmo tempo que eles funcionavam como advogados, eles também funcionavam como educadores, né, preocupados em passar adiante as habilidades do conhecimento, as habilidades de argumentação, as habilidades retóricas, né? Eles se preocupavam em estudar as coisas humanas, né? Então eles desenvolveram estudos de oratória, claro, né, que tem a ver com a retórica, mas também sobre a poesia, estudos de gramática, né? Quer dizer, que eles se preocupavam em estudar a língua para refinar a nossa capacidade de utilização da mesma, né? Então tem esse lado positivo que pode ser enxergado também nessa figura dos sofistas, né? Então, de um modo geral, o que é interessante de perceber, né? Como a vida do conhecimento, a vida intelectual, a vida das ideias, ela vai se tornando cada vez mais pulsante, né? E diferentes posições vão aparecendo no cenário da sociedade grega dessa época. Então as coisas vão evoluindo, né? vão crescendo. Tá? Bom, a ideia de logos continua sendo central, tudo bem? E também há uma valorização da natureza por parte deles. Quer dizer, então, nesse ponto, eles não destoam tanto dos pré-socráticos, né? Porque, claro, mas aí num sentido bem empirista, ou seja, de valorização do que nós podemos ver, tocar, etc., né? No sentido prático, né? Então, né, os sofistas, eles dão sempre esse viés mais prático para a coisa. Então, é um olhar para a natureza, digamos, um olhar mais interessado, né? Ou seja, o que a gente pode fazer disso? Não necessariamente para o mal, como eu disse, mas que uso a gente pode fazer de tal objeto, de tal coisa, para o bem da sociedade, por exemplo, né? Então, se a gente pode usar um determinado tipo de madeira para construir melhor as nossas casas, né? Vamos fazer isso. Então, é um conhecimento aplicado, tá? Porque, vejam, todos os conhecimentos estão aí em jogo, né? Vale lembrar sempre isso. Eu não estou falando, ao falar do surgimento da filosofia, ao falar desse momento histórico, a gente não está falando só do que a gente hoje chama de filosofia. A gente está falando de todos os saberes, da engenharia, né, da engenharia naval, os caras estão construindo barco, né, enfim, de todos os campos do saber, da biologia, né, e assim por da medicina, né, Hipócrates, nessa época, que tem o famoso juramento que os médicos fazem, ou seja, todos os saberes, né, o saber está avançando em todas as direções. Tá? Então, claro, questões que hoje aparecem para nós estão colocadas ali. Então, por exemplo, alguns vão falar, não, eu quero saber de coisas práticas, então eu quero saber como é que, né, cura um ser humano, eu quero saber como é que se constrói uma casa, eu não estou preocupado em saber, né, se existe ou não existe um ser por trás das coisas e assim por diante. Né? Então, o mesmo tipo de diversidade que tem hoje começa a aparecer na época. Né? Quanto mais figuras, quanto mais tempo passa e assim por diante, mais diverso vai se tornando um cenário. Tudo bem? Então, os sofistas, eles entram causando, né, digamos assim, no cenário filosófico, cognitivo, intelectual da época. Isso vai gerar uma reação, que vem com Sócrates. Aí podemos passar, Isa. Eu já coloquei o Platão aqui, que é para já pensando na próxima aula.
Pessoal, façam perguntas, hein? Eu estou indo meio acelerado. Bom, então lembre-se, né? Os pré-socráticos, eu trouxe tudo para esse slide menor. Os pré-socráticos estavam lá tentando descobrir as coisas, os sofistas vieram e disseram aquilo. Bom, o que preocupa o Sócrates, em primeiro lugar? Justamente o uso político que está sendo feito do conhecimento no contexto da polis ateniense. Né? A gente acabou de ver que, pela prática dos sofistas, há ela implica um certo relativismo, não tem certo, não tem errado. Né? Então, quem argumentar melhor ganha. Então, quem argumentar melhor ganha, por exemplo, a disputa política. Então, não há um caminho melhor ou pior na política. Há quem vai argumentar melhor para ganhar as eleições, né, por exemplo. Né? E a democracia, ela está justamente começando a aparecer. Né? Na verdade, ela já apareceu nesse momento. Né? Então, a sociedade grega, em particular a sociedade ateniense, tem disputas políticas, né, que envolvem eleições, que envolvem decisão sobre leis. Né? Então, coisas que a gente vive hoje, né, eram vividas na época de maneira talvez até mais viva do que hoje. Né? Porque hoje as leis são feitas lá no Congresso, né? Longe da gente. Né? Ali não, é uma cidade, estado, né? Todo mundo ali, né? Então as pessoas circulam, se veem. Né? Tá mais para a universidade, com as chapas do DCE, do que para a política de uma grande sociedade de centenas de milhões de habitantes. Mas, enfim. Então, o que pode acontecer, dada essa situação de relativismo e de que ganha quem argumenta melhor? A manipulação política, por exemplo. Né? Ou seja, claro, quem tiver mais poder, mais dinheiro, mais, como a gente vê até hoje, né? Consegue mais eleitores. E os sofistas são instrumentos dessa luta. E querem ser instrumentos dessa luta. Né? Eles vendem esse serviço. Então, um pouco esse é o cenário. Quer dizer, então, o que preocupa o Sócrates é o relativismo. É esse cenário em que parece que não tem certo e errado. Em que ganha quem argumentar melhor. Tudo bem? Quer dizer, como se fosse, né? Muitas vezes a gente mesmo, né, se coloca hoje, ou muita gente se coloca, né, de maneira cética em relação à política. Né? Então, bom, o que adianta, né? No final ganham, né, os mais poderosos mesmo e tal. Né, digamos. Na verdade, a gente acabou de passar por um processo político que, pelo contrário, né, envolvia de fato duas visões de mundo muito diferentes. Mas muitas vezes há esse discurso sobre a política, né? Estou certo ou estou errado? E isso implicaria uma indiferença, né, em relação ao que está acontecendo. E o Sócrates queria justamente despertar as pessoas para tomarem consciência disso e não serem cidadãos apolíticos ou cidadãos céticos politicamente que falam, deixa para lá, tanto faz que vai ganhar, tanto faz isso, tanto faz aquilo. Nesse período, como que estava a religião grega, né? Ainda havia uma crença nos deuses? Ou esse pensamento já existia? Não, existia. A religião, ela não acaba. Né? Quando eu falei da transição dos mitos para a razão, não se trata de uma transição no sentido de que a razão entra e substitui e os mitos vão embora. Não. Continua a existir os mitos gregos, continua a existir a religião grega. Inclusive, uma das acusações ao Sócrates é que justamente ele questionava, né, as crenças religiosas, ele colocava em questão a religião. Então continuava existindo a religião grega, enfim. Eu não conheço praticamente nada assim, sobre diferentes ramos, se em Esparta era uma, em Atenas outra, né? Mas tem a religião sim da época e, enfim, ela é valorizada por uma parte da sociedade. Então Sócrates, por exemplo, ele é também
objeto de acusação e de ódio por parte, né, dos mais conservadores, porque ele, nos seus questionamentos, coloca tudo em questão, inclusive a religião. Né? Então já há aí uma briga da filosofia com a política, né? Desculpa, com a religião. A briga da filosofia com a religião. Com a política eu já estava falando, né? Com a religião. Então, sim. Inclusive, né, isso também se misturava com a política, certamente. Né? Quer dizer, então você tem, no meio das disputas, a religião entrando em cena. Então, com certeza, isso tá no contexto. E valeria a mesma coisa, quer dizer, então se a gente pensar o relativismo em relação à política, um sofista também não se importaria de defender uma religião aqui e outra religião ali, né? Porque não se trata do certo ou do errado, do verdadeiro ou do falso. Então, né, se a sua religião, né, se uma religião me pagar melhor, eu posso pregar a favor dela, por exemplo. Professor, só voltando de novo os sofistas com relação à verdade, eles acreditavam que, tipo assim, cada pessoa tinha uma própria verdade, eles acreditavam que existia uma verdade, mas que ela era inalcançável, ou eles não acreditavam que existia uma verdade? Essa é uma ótima pergunta. Volta no slide anterior, Isa, por favor. Essa frase do Parmênides, né, ela pode ser interpretada de duas maneiras. A gente pode imaginar que ele está se referindo ao homem, ao ser humano em geral, ou ao indivíduo. Se for ao indivíduo, isso implica um relativismo mais radical, ou seja, cada um tem a sua verdade. Se for o ser humano, a gente poderia pensar numa chave humanista, numa, vamos dizer, entre aspas, verdades, ou em argumentos, ou em conhecimentos válidos para os seres humanos. Né? Então, como eu falei, por exemplo, da construção. Né? Então, se nós desenvolvemos um conhecimento que permite construir barcos melhores, né? E os barcos eram fundamentais porque os gregos faziam comércio pelo mar. Então, né, se nós conseguimos usar o conhecimento para produzir barcos melhores, isso vai beneficiar a cidade como um todo. Né? Então, aí, vamos dizer, eu estou usando o conhecimento para, né, os seres humanos em geral. Se for o indivíduo, né, aí isso tem uma implicação mais radical, né? Ou seja, cada indivíduo pode acreditar numa coisa. Talvez as duas implicações sejam decorrentes de uma atitude assim. Né? Ou seja, alguns conhecimentos são válidos para todos. Então, não há dúvida, né, de que se eu pular do abismo, eu vou me esborrachar lá embaixo, eu vou morrer. Né? Então, quanto a isso, todo mundo concorda, ninguém vai pular. Né? Então, isso não é uma verdade, né, que depende do indivíduo. Né? Ela é uma verdade partilhada pelos seres humanos. Ela não explica por que nós existimos, não explica, mas a gente sabe, né, que existe uma coisa que eles ainda não chamavam de lei da gravidade, né, isso vai vir depois, mas eles sabem que, né, qualquer coisa solta no ar cai. Tá? Então, esse é um conhecimento que não só ele, né, isso é um conhecimento mais antigo. Né? Bom, a verdade desse conhecimento, por exemplo, né, ela não é uma verdade relativa a cada indivíduo. Todos concordam com isso. Vamos dizer, todos aceitam, os sofistas aceitam que isso é uma verdade. Por isso eu falei dos conhecimentos práticos. Então, isso é um conhecimento que tem aplicação imediata. Se alguém ignorar esse conhecimento, vai cair do precipício. Né? Então, é um tipo de conhecimento que é válido para todos. A criança não nasce sabendo, então ela logo tem que ser ensinada. Né? A criança eventualmente vai chegando perto, assim os adultos saem correndo para, né, não acontecer nada, porque ela não sabe ainda, mas ela logo vai saber. Então esse é um conhecimento válido para todos. Né? Agora, à medida que os conhecimentos vão ficando mais complexos e envolvem diferentes fatores, isso muda de figura. Claro, no primeiro momento, se a gente quiser, bom, qual é o princípio de todas as coisas? Pergunta dos pré-socráticos. Né? A gente viu que nenhum deles conseguiu convencer a todos. Cada um convenceu os seus discípulos. Né? Mas entre os discípulos brigam, né,
ninguém se entende. Então aí a gente poderia dizer que, após os sofistas, cada um acredita no que quiser. Se você quiser acreditar no Heráclito, beleza, eu vou ficar no Parmênides, por exemplo, né? Então, no caso da política é mais complexo, né? Porque boa parte do conhecimento aplicado à política diz respeito ao futuro, até hoje, né? Quando a gente vê, mesmo que a gente estude a fundo os programas dos candidatos, né? Os programas de governo, é um conjunto de diretrizes e tal, mas um conjunto de apostas também. Né? Quer dizer, você está dizendo o seguinte, olha, se a gente fizer isso, o país vai estar melhor daqui a tanto tempo. Né? Não é uma verdade do mesmo jeito que isso. Né? Então, mas também não é como a crença em Deus, em acreditar ou não individualmente. É um lugar onde você vai ter disputa, você vai ter argumentação, e aí justamente que está o problema. É nesse, vamos dizer, nesse registro intermediário entre a verdade última das coisas e as verdades mais elementares do mundo empírico, como essa. Professor, mas aí não caía já no pensamento de Sócrates, quando ele falou que, mesmo se tiver dois conceitos, como no caso da verdade, se a gente pensar em uma verdade universal e uma verdade individual, de alguma forma, para as duas serem verdade, teriam que ter uma característica, pelo menos em comum, que caracterizam ela justamente como uma verdade? Igual ele deu o exemplo da abelha. Da abelha e da virtude. Exatamente. Né? Isso. O que ele está querendo dizer com isso? Né? E isso tem tudo a ver, né, com a discussão que a gente estava fazendo, porque, enfim, na noção, por exemplo, do que cai, né, a gente tem a noção de corpos em geral, por exemplo. Né? Então, a gente tem que mobilizar uma noção que vale para muitas coisas. Mas, vamos supor, né, no caso da abelha. Então, ele usa o exemplo da abelha, então você tem várias abelhas, né, cada uma com uma característica, né, então você pode examinar diferentes tipos de abelha, né? Mas, para falar das abelhas, né, a gente precisa de uma noção de abelha que seja comum e que seja compartilhada por todos que falamos a mesma língua, né, no caso o português, no caso deles o grego antigo, né, para que a gente se entenda sobre o que é abelha. Né? E para que, talvez, no âmbito do que se tornaria a biologia, a gente consiga estabelecer determinadas verdades sobre a abelha. Né? Trata-se de um conceito que é universal, abelha, que não tem concretude nenhuma, porque a abelha não existe, existem abelhas singulares, né? Mas que é necessário para o nosso conhecimento do tipo mais básico, para o conhecimento empírico, para o conhecimento das coisas, né, que estão diante de nós. O Sócrates usa isso como analogia para casos como a coragem e a virtude. São os dois exemplos dados. Né? O adversário do Sócrates, nesse caso são diálogos de Platão, né, dá exemplos. Né? Então, uma ação virtuosa, outra ação virtuosa, outra ação virtuosa, outra ação virtuosa, ou corajosa. Né? E aí o Sócrates está perguntando o quê? Mas eu não estou pedindo exemplos, estou pedindo uma definição. E aí ele usa a analogia da abelha. Eu não quero que você me diga como é esta ou aquela abelha. Eu quero que você me diga o que é uma abelha. Eu quero uma definição. Né? Então, seria preciso, diante de todas essas diferentes noções, um conceito de virtude universal como o conceito de abelha. Né? Esse é o raciocínio que ele desenvolve. Problema. As abelhas são seres concretos, reais, que a gente pode apontar, mostrar. Olha uma abelha aqui. Né? Se tivesse uma abelha aí, você ia estar preocupado. A gente vê a abelha.
No caso dessas ações, eu tenho um ser humano fazendo determinada coisa, né? Então vamos dizer, por exemplo, né, numa batalha. E aí eu estou dizendo que ele foi virtuoso. Eu estou aplicando né, então uma noção de virtude a esse comportamento, mas veja, o comportamento, a ação é tão concreta quanto a abelha individual. Né? Eu posso ver o cara fazendo determinada coisa. Mas a noção que eu associo a ela, a noção de virtude, não está na própria ação. Nós atribuímos a ela. Então é diferente. Ou seja, né, aqui a gente está falando de um valor, não de um ser concreto. Então é um tipo de conceito diferente. A gente costuma diferenciar, né, entre conceitos empíricos e conceitos abstratos. Né? A virtude é um conceito abstrato, como a alegria, como a tristeza. Né? A gente consegue dar exemplos de pessoas tristes e alegres, como consegue dar exemplo de pessoas que a gente considera virtuosas ou não. Mas a gente não, né, se a gente tenta definir tristeza, alegria, virtude, coragem, etc., não é fácil. É o que o Sócrates está querendo. Né? Mas eu estou, na verdade, me complicando aqui, né, porque eu estou dificultando o exemplo dele. Mas a analogia, ela é uma analogia até certo ponto válida. Porque virtude não é a mesma coisa que abelha. Né? Mas é aí que ele está querendo chegar. Né? Então, pelo menos do ponto de vista metodológico, está correto. Não adianta apontar para cá, para cá, para cá. Se você está usando a noção, e aí vem o problema. As pessoas usam essas noções no dia a dia. Na vida da polis, na vida política, no dia a dia. Né? Quando estão discutindo, né, o que fazer, quais leis aprovar e assim por diante, elas estão mobilizando conceitos como justo, injusto, corajoso, virtuoso e assim por diante. E aí o Sócrates está chegando e perguntando, mas você sabe do que você está falando? Né? Esse é o intuito. Então, vamos lá para o outro, Lisa, por favor. Então, veja. A princípio, todo mundo já deve ter ouvido essa frase também, do Sócrates. Quanto mais sei que não sei. É outra bem conhecida, muito citada. Ou tem outras formulações, né? Enfim, não estou lembrando agora, mas tem variações. Mas quanto mais sei que não sei. A princípio, a gente poderia achar que ele é um sofista. Né? Porque ele está dizendo, bom, se o saber não traz verdades, né, ao contrário, te deixa menos sábio ainda, então, né, não serve para nada. Só que isso é um princípio metodológico. É vamos dizer, um reconhecimento de falta de sabedoria, um reconhecimento de ignorância, de não saber, que é necessário para que a gente possa vir a saber. Né? Então, quando a gente, por exemplo, se dispõe a estudar alguma coisa, né? Entrar numa faculdade, fazer um curso, né? A gente parte do princípio que a gente não sabe aquilo que a gente vai aprender. Né? Então, a ideia é um pouco essa, né? O Sócrates ele quer mostrar para as pessoas que elas não sabem tanto quanto elas pensam que sabem, para que elas então se disponham a aprender e saber mais. Então é um princípio, né, metodológico que tem uma função para a evolução do próprio conhecimento e para vamos dizer, a evolução dos indivíduos. Então a questão do indivíduo vai aparecer de novo, essa contraposição entre o ser humano em geral e o indivíduo em particular. Essa é uma tensão importante que você apontou. Você começou essa questão perguntando sobre o universal a partir do que a gente tinha falado daquela retoma para mim exatamente quando você fez a questão, o que te despertou? Você lembra o que te despertou a questão? Porque eu peguei essa analogia de Sócrates e aí a gente definiu que existiam algumas verdades que eram universais e algumas individuais. E partindo desse esquema,
eu perguntei sobre achar o ponto em comum delas. Tá. Porque se a gente colocar verdade universal, verdade individual, verdade individual, em algum momento vai ter que ter uma característica em comum que caracterizam elas como verdade. Perfeito. Para que a gente possa, inclusive, conversar, né? Como o exemplo da abelha que eu dei, e mesmo sobre a virtude. No caso dos conceitos abstratos, muitas vezes numa discussão, numa conversa, ou mesmo numa disputa política, a gente precisa, antes de começar a conversa, às vezes, né, falar assim, primeiro vamos nos entender sobre o conceito que está em jogo. O que você entende por isso? Né? Aí a gente estabelece, bom, já que a gente entende, estamos de acordo com relação ao que isso significa, agora sim vamos debater a questão. Né? Porque é preciso que o conceito esteja claro. Né? Então, muitas vezes, nas discussões, aliás, com muita frequência, as pessoas discutem e se desentendem porque estão usando conceitos diferentes. Uma entende aquilo de um jeito, a outra entende de outro. E aí não se entende justamente porque não está claro o conceito. Então isso é também um princípio que permite organizar a conversa. Mas eu diria o seguinte, tá? Já pensando nessa problemática que surgiu aqui, a gente poderia pensar nos seguintes termos, tá? A verdade, num sentido universal, forte, a verdade num sentido supra-individual ou, né, válida para todos os seres humanos. Eu vou colocar supra-individual, tá? Ou seja, acima dos indivíduos, e individual. Então, por exemplo, né, sei lá, café é bom. Acho que a maioria concorda, mas tem gente que não gosta de café. Né? Coentro é bom. Esse é mais fácil, né? Porque café é chocolate, eu ia falar chocolate, também todo mundo gosta. Mas coentro é bom. Aí já é um assunto bem polêmico. Né? A maioria não gosta, eu gosto. Veja, isso é uma verdade individual. É bom para quem gosta, para quem não gosta não é bom. Certo? Né? Estritamente individual. Se a gente for conversar sobre as abelhas, né, e tal, e ler alguma coisa sobre, enfim, vai ser uma verdade super individual. Né? A gente vai encontrar conhecimentos com base em pesquisas que foram feitas por outros seres humanos que pesquisaram as abelhas, que escreveram sobre, etc. Então, você tem uma rede de seres humanos envolvidos na produção daquele conhecimento que pode ser considerado verdadeiro de um ponto de vista supra-individual. E aí tem as verdades universais. Né? Essas, no sentido, por exemplo, do princípio universal de todas as coisas, etc., aí já é mais complicado a gente chegar a elas. Né? A gente poderia, só um segundo, por exemplo, pensar a lei da gravidade, as leis da física são verdades universais? A princípio, sim. Mas há especulações sobre a possibilidade das leis mudarem ao longo da história do universo. Não vão mudar na nossa, enquanto a gente estiver aqui, enquanto o planeta Terra estiver aqui, é o que tudo indica. Então, para nós elas são universais, né? Mas parece que não são universais. Ou seja, né, verdade universal é mais difícil, porque aí, quando a gente pensa universal, significa que ela vale para o universo desde sempre para sempre. Né? Então, é um caso mais delicado. A gente poderia pensar talvez em graus aqui, né? Mas enfim, acho que ficou clara a diferença, né, entre os três níveis. Assim, eu acho que me perdi um pouco, eu não entendi o supra-individual. Supra-individual ou intersubjetivo, ou interindividual, né? Intersubjetivo, no sentido de que todos nós nos colocaremos de acordo a respeito, por exemplo, do funcionamento das abelhas. Se nós tivermos acesso às mesmas informações, a gente vai concordar sobre aquilo. Quer dizer, não há por que a gente não concordar se nós entendermos bem do que se trata. Ou seja, não é uma questão de opinião que a abelha tal produz um mel com tais características. Não é uma verdade individual. E por que isso não é uma verdade universal? Bom, se é a gente que classifica, não é? Vamos dizer assim, tá? E isso aqui a gente poderia chamar de universal entre aspas, e a gente pensar um universal
já colocando um grau a mais. Porque isso é uma discussão que existe no âmbito da própria filosofia da ciência, né? O que pode ser chamado de verdade universal? No fim das contas, chegou a chapa 1. No fim das contas, chegou a chapa 1. Mas acho que eles foram para outra sala. Daqui a pouco eles voltam. Eu me perdi no raciocínio, mas eu estava dizendo o seguinte. Universal no sentido forte teria aí, né, esse sentido que eu mencionei agora, ou seja, é 100% válida para sempre, não tem discussão, né? Para sempre, para começo de conversa, já não vai ter abelha nem a gente, né? O universo vai continuar existindo, já não vai mais ter planeta Terra, sistema solar, nem abelha, nem ser humano, né? Então, percebe, a noção de verdade universal é muito forte. Ela joga a discussão para um plano metafísico, para um plano transcendente, né? Que diz respeito àquelas coisas. O supraindividual já dá conta da universalidade. É suficiente, digamos assim. Mas é universal, tudo bem. Eu só estou dizendo que o universal, né, no sentido forte, supõe essa passagem, supõe dar um passo além do que nós, os seres humanos, somos capazes, no limite. Você pode dar um outro exemplo de verdade universal? A existência de Deus. Quando? Não, ela era defendida como uma verdade universal. Mas, por exemplo, acho que o melhor exemplo são as leis da natureza. Que eu acabei de dizer. Há especulações sobre o fato de que elas mesmas podem mudar. Tá? Na verdade, assim, talvez eu não esteja sendo feliz na caracterização do superindividual. O que a gente chama de universal é aquilo que tem validade para todos, que todos seríamos capazes de admitir uma vez que temos conhecimento daquilo. A criança, por exemplo, não sabe ainda que se ela andar até ali ela cai, ela precisa aprender, mas uma vez que ela aprendeu, pronto, acabou. É um conhecimento válido. Eu acho que o que incomoda muitas pessoas é entender quem valida essas verdades. Assim. Quem que diz, isso aqui é universal. Por exemplo, você usou uma verdade concreta como o corpo quando cai, mas é uma verdade universal também. Ela é tanto concreta quanto universal, porque faz parte da lei da natureza. Sim, mas eu dei justamente como um exemplo, né, de uma coisa que acontece concretamente, sobre a qual nós teorizamos, e uma vez que nós teorizamos, todo mundo concorda. Não tem divergência. Tá? Agora, quem estabeleceu a verdade? Bom, na verdade, essa é uma grande questão, né? Como a gente está dando a disciplina de Heidegger, né, ao mesmo tempo a gente está vendo isso, né? O Heidegger ele fala isso, não existia verdade antes do ser humano. Quer dizer, na verdade, o ser humano é que cria a verdade, não tem verdade. Porque sequer existe esse problema. Né? Quem coloca o problema é o ser humano. Então, você colocou bem. Né? O que atesta a verdade de algo? Está colocando uma questão que é o seguinte, a gente poderia colocar nesses termos, se você concordar comigo. O que prova que algo é verdadeiro? Né? Quando a gente pensa na experiência, né, no conhecimento empírico, a gente está dizendo o seguinte, as provas elas se referem à experiência. Então, é a experiência que fornece as provas. Tá? A experiência nos mostra todas as vezes que um corpo com peso está solto no ar, ele cai no chão. Antes do Newton, né? Isso todo mundo já sabia muito antes dos gregos. Tá? Os seres humanos já sabiam disso. Só que veja, quem formulou isso como um enunciado que diz toda vez que se solta um corpo tal, ele cai? Fomos nós, porque os animais sequer têm linguagem para dizer isso, embora eles saibam instintivamente. Né? Mas veja, o que eu acabei de dizer é, pode ser que isso não seja sempre verdadeiro, porque pode ser que essa lei mude. Então, prova, essa é uma discussão
que vai estar presente, por exemplo, na questão do Descartes. A gente vai ver isso mais à frente. Essas noções elas são muito fortes. Vamos dizer, com a evolução do próprio conhecimento, a ciência e a filosofia, mais recentemente, inclusive, vão ver que é muito difícil afirmar que algo é verdadeiro em termos últimos, absolutos. É uma verdade, por isso que eu coloquei aqui um segundo nível de... É universal porque vale para todos nós o tempo todo. Mas veja, então, se eu tenho a prova da experiência, eu tenho um certo grau de verdade, como esse, do corpo que cai, ou do modo como a Terra se move em torno do Sol, e coisas do tipo, que todo mundo está disposto a concordar. Mas, quando a gente entra no assunto da virtude, por exemplo, né, que envolve o valor ou da coragem, aí já não tem prova empírica, aí já não tem experiência. O que vai estabelecer para nós o valor da ação virtuosa, justa? Né? O que vai dizer para a gente que um ser humano assassinar outro é errado? Não tem prova empírica. Quando muito, tem validade superindividual, porque o ser humano estabeleceu isso. Pode tentar mostrar, não, mas faz parte da natureza humana, faz parte da maioria dos seres humanos, mas aqueles que matam são os seres humanos. E mataram a si mesmo. Então, percebe? A gente entra num outro tipo de problema, no que diz respeito à validação da verdade, que foi o que você colocou, né? Você falou, quem é que valida? Então, esse tipo de validação nos dá um certo... São questões vivas, são questões justamente que estão postas, inclusive no âmbito da ciência. O que aconteceu? Por que a física de Einstein foi considerada tão revolucionária? Porque no nível microscópico e macroscópico, as leis de Newton não se aplicam. Já aí se tem uma relativização de algo que nos parecia uma verdade universal. Quer dizer, não precisa nem ir tão longe quanto eu estava aqui. Né? Então você tem dois paradigmas explicativos da realidade física que se contradizem em alguns pontos e ambos são válidos. Ambos foram atestados pela experiência. Percebe? Quer dizer, então quando a gente fala de verdade, o buraco é mais embaixo. Verdade não é uma coisa tão simples. Agora, verdade no sentido cotidiano, para nós que estamos aqui, que vamos viver cerca de 80 anos cada um, ok, dá para falar em verdades? Dá, mas são essas verdades que estão aqui em volta, percebe? Se a gente quiser realmente falar do universo, da origem do universo, do futuro do universo e coisas assim, a gente vai para um âmbito em que a gente não tem esse tipo de atestação. Por isso que falar em verdade universal tornou-se um problema. E é um problema não para a filosofia, é um problema para a própria física, é um problema para a ciência natural. Mas que não tem, claro, como diria o sofista, não tem relevância para o nosso dia a dia, porque as leis da física não vão mudar de hoje para amanhã. Né? E as leis de Newton valem para o automóvel que a gente usa. Né? Mas tem muita coisa que, né, enfim, já supõe outras paradigmas de Einstein, supõe a física quântica e assim por diante. Mas enfim, voltando ao Sócrates, agora acho que o tempo já passou. Tudo bem? Não sei se ficou claro para vocês, mas é uma questão... você tinha levantado a mão, né? Onde é que o objetivismo entra nesse assunto? O quê? O objetivismo. O objetivismo? A que você se refere exatamente? Daquela filósofa antes. Não conheço. Ela fala sobre isso, sobre a pessoa tentar trazer o supraindividual como uma verdade universal. Não sei se o senhor conhece. Como é o nome? É um nome estranho, é Ayn. É objetivismo. Ela fala. Tá. Talvez seja uma posição possível nesse debate, né? Eu não conheço essa filósofa especificamente, mas normalmente o conceito, né, o que está em jogo aqui também, em vez de verdade, seria objetividade, que é uma palavra que normalmente aparece associada também nessa discussão. Acho que o objetivismo deve vir daí, né? Porque quando a gente pensa em objetividade, né, isso tem um sentido um pouco diferente de verdade, mas
a palavra, né, a princípio, objetividade, diz respeito ao objeto. Então, muitas vezes está associado ao objeto empírico, né, aquilo que a gente pode ver, tocar, mas eu não sei, eu teria que saber melhor o que ela chama de objetivismo. Tá? Mas a noção de objetividade, ela entra nessa discussão, sem dúvida. Bom, como é que está o tempo agora? 8h37, eu tenho tempo. Tá, então... mas as questões foram ótimas. Ah, esquecemos, né? Eu ainda falei antes da gente sair. Eu lembrei no meio da... Pega ali na parte de trás, tem uma pastinha. O fato de não ter o intervalo oficial é complicado, né? Porque na prática acaba tendo, só que os professores começam às 9 em ponto. E eu, teoricamente, tenho que estar às 9 em ponto lá no outro prédio, mas... Isso é fisicamente impossível e essa é uma verdade objetiva. E é sempre... Não tem como sair às 9 daqui e estar às 9 no Alfa 1. É universal e empírica. Porque você vai todo mundo. Mas olha, gente, essas questões foram ótimas, porque, de fato, são elas que estão em jogo. Tá? É exatamente disso que se trata. Bom, então, como eu estava dizendo, então o Sócrates, ele adota aquilo como princípio metodológico. Aí vamos lá, gente, só para dá pra gente concluir rapidamente aqui, tá? A partir dessa discussão que no fundo, né, acho que vocês acordaram para a questão que estava em jogo na discussão dos sofistas com os pré-socráticos e na reação a ela. Porque veja, uma vez que o problema foi posto, como eu mesmo estou mostrando aqui, a coisa complicou, né? A coisa ficou complicada. Então, para sair dessa enrascada, não vai ser fácil. Para sair dessa enrascada, o Platão e o Aristóteles vão escrever 2 sistemas filosóficos gigantescos, que são até hoje 2 grandes referências do que significa um sistema filosófico. Eles construíram esses sistemas filosóficos para responder a essas questões. Por quê? Elas estavam postas nesse momento. A partir do momento em que os sofistas questionam a possibilidade do conhecimento, né? E Sócrates começa a indicar, olha, precisamos pensar em método, é a partir daí que eles vão seguir e vão tentar, via método, encontrar um caminho. Vocês devem ter visto no texto, né, que a palavra método tem o sentido de caminho, né, no grego. Ou seja, um caminho para chegar ao conhecimento, se possível verdadeiro, né, ou pelo menos verdadeiro para nós. Então, quem começa a pensar nessa questão é o Sócrates. Porque vejam, se a gente pensar do seguinte ponto de vista, os pré-socráticos são os primeiros, né, que estão tentando produzir o conhecimento. Eles estão, vamos dizer, é um momento em que o conhecimento racional está engatinhando, está começando. Então, se a gente pensar na chave de erros e acertos, né, é natural que os primeiros errem mais. E aí, quando os sofistas dizem, olha, não vai ser possível chegar a lugar nenhum, os seguintes vão chegar e vão falar, não, é possível sim, desde que tenhamos um bom método, que passa a ser um argumento fundamental, que não estava presente antes, né? Então, a reação aos sofistas, da parte de Sócrates, Platão e Aristóteles, um dos elementos fundamentais dessa reação é a ideia de método. Eles vão falar, é possível sim chegar onde os pré-socráticos queriam. Portanto, é possível fazer o que os sofistas estão dizendo que não dá para fazer. É possível chegar à verdade. Só que para isso nós precisamos de um método, nós precisamos de regras claras. A ideia aparece aqui. Então Sócrates já está apontando nessa direção. Ele mesmo começa, digamos assim, a desenvolver um método próprio. Só que ele não escreveu, né? Ele aplicava, né? Ele era um filósofo oral.
que é o modo como ele interpelava as pessoas nas ruas, né, tentando fazer com que elas admitissem que não sabiam. Por isso, né, o modo como ele falava sobre a virtude, sobre a coragem. Né? Ah, você está falando aí de virtude? Né? Então imagine uma discussão com um sofista. Né? Geralmente nos diálogos do Platão, o sofista é o inimigo. Né? Então imaginem, né, na praça pública alguém falando, não, porque isso não é justo e tal. Aí o Sócrates chega e fala, mas o que é justiça? Né? O que você entende por justiça? E a pessoa se embanana toda para responder. Né? É justamente esse o objetivo. Quer dizer, ou seja, cutucar aqueles que estão né, se arrogando, saber muito, e falar, olha, você não sabe nada, cara. Esse é o objetivo. E aí, com isso, tanto interpelar os inimigos da democracia, com quem ele está brigando, né, ele vai morrer por causa disso, né, quer dizer, ele está numa luta política concreta, que tem uma dimensão política e tem uma dimensão também individual, porque é uma luta pela independência do pensamento. No começo da próxima aula eu volto a esse ponto especificamente, tá? Mas a questão do indivíduo, né, a questão do indivíduo é importante também para Sócrates, mas ele mesmo, inclusive, enquanto indivíduo, né, até o fim, fez questão, né, vocês leram o texto, vocês sabem disso. Ele teve a oportunidade de se defender, não se defendeu, ou seja, de mentir em sua defesa. Ele poderia alegar coisas que ele não quis alegar, ele assumiu que tinha feito o que eles diziam que ele tinha feito, ou seja, entre aspas, corromper a juventude, ir contra a religião e assim por diante. Né? Então ele falou, eu fiz isso mesmo, que eu achava que estava certo, né? Então ele assume o que fez, e ele tem a oportunidade de fugir e não foge. Né? Então isso faz dele um herói, um mártir, né? Que, digamos assim, morreu pela causa da filosofia. Né? Então ele está, por meio de duas chaves, vamos dizer, duas noções metodológicas, dialética e maiêutica, tentando fazer isso, fazer com que os indivíduos despertem para o saber, mostrando que eles não sabem. Isso é a maiêutica, né? A maiêutica é a palavra grega para parto. Né? Então, qual que é a ideia? É fazer com que o indivíduo seja capaz de parir ele mesmo o conhecimento. Porque isso é algo que já está em potencial no indivíduo. Né? O Sócrates parte desse princípio. Para tanto, o indivíduo tem que começar admitindo que tudo aquilo que ele sabe foi colocado nele pelos costumes, pela sociedade. Então, ele precisa tirar isso dali e ver por ele mesmo, né, o que ele vai conseguir descobrir, produzir, etc., em termos de conhecimento. Então, isso é a maiêutica, um caminho para o indivíduo chegar à sabedoria por ele mesmo. Veja, eu estou usando aqui, propositadamente, eu coloquei sabedoria e não verdade, justamente porque verdade é mais complicado. Sabedoria é um conceito mais amplo e talvez mais interessante. E a dialética é justamente esse interpelar. Né? Tem a ver com a noção de diálogo aí. A palavra vai adquirir muitos sentidos diferentes ao longo da história. Né? A gente está mais habituado, na verdade a gente está habituado a ver um uso dessa palavra totalmente sem critério. Né? Mas a gente está mais habituado ao sentido moderno. Aqui ela está ligada à noção de diálogo. A gente já falou sobre as definições, as virtudes, né, quando a gente estava falando daquilo. As virtudes, naturalmente, elas são um tema importante, tanto quanto a justiça, porque estão ligadas à política. Né? E Sócrates está interessado em disputar aqui o melhor caminho. E a defesa da democracia, em princípio, também tem a ver com tudo que a gente estava dizendo. Porque se não há uma verdade absoluta em questões políticas, né, se o que há é uma tentativa de atingir consensos supra-individuais, é justamente por isso que é preciso ter democracia na política. Porque se tiver verdade absoluta, ou se houver alguém que diz ter a verdade absoluta, a gente pode ter o dono da verdade no poder. Né? A gente pode ter um político que supostamente tem a verdade e tem o poder. Se a verdade fosse isso. Mas ela não é. O
Então, justamente por isso é preciso defender a democracia. Então, vejam, a preocupação é essa. Tem uma preocupação política em tudo isso. Evitar a manipulação, tornando os indivíduos espertos para não se deixarem manipular, e disputar no campo político um sistema que permita a todos se expressarem e participarem da vida política. Tá? Então, essa é a prática do Sócrates, que não deixou nada escrito. Né? Então, a gente conhece muito mais através de outras pessoas o que ele fazia, e que era uma atividade fundamentalmente prática e oral. Né? Ou seja, ele praticava os seus métodos com os indivíduos. Né? Bom, então a gente retoma na próxima aula a partir desse ponto. Tá?